Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Seminário de Gestão Sustentável na Administração Pública, que se propõe a debater essa importante temática e fortalecer a adesão do TCE ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública, conhecida pela sigla A3P. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral da Procuradoria-Geral deste Tribunal de Contas. Senhora Ana Carla Almeida, coordenadora-geral da Agenda Ambiental na Administração Pública A3P do Ministério do Meio Ambiente. Doutora Paula Alexandra Nazaré, diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do TCE Rio de Janeiro. E senhora Samira Crespo, presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral da Procuradoria-Geral do TCE Rio de Janeiro. Bom dia para todos. Eu quero inicialmente apresentar as escusas do nosso presidente, conselheiro Jonas, que não pôde estar aqui presente em razão de compromisso oficial. Hoje é dia de sessão no tribunal e ele não tem ainda o dom da ambiguidade de estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E me deu essa honrosa incumbência de representá-lo nesse momento. O tema desse seminário é bastante significativo. Diz assim: gestão sustentável na administração pública. Eu confesso que esse tema é até, vamos dizer assim, tem uma contradição in terminis, porque gestão normalmente é algo que deve ser dirigido a mais do que sustentável, nas melhores intenções, os melhores propósitos, os melhores objetivos. E eu tive o privilégio de exercer na minha atividade de magistrado, também atividade de gestão, Tribunal de Justiça, e esse era o nosso propósito. E de repente a gente vê que há um outro tipo de gestão sustentável. O que vale dizer, professor, é que essa gestão que nós fazíamos não era sustentável, era destruidora, era comprometida, e pior que é mesmo. Isso não quer dizer que aquela gestão não sustentável fosse de má fé, que aquela gestão não sustentável fosse com intenção de prejudicar. Não, era com a melhor intenção, mas era por falta de conhecimento, falta de orientação, falta de visão. Então essa gestão sustentável é a nova realidade, que já não é tão nova, mas que custa algum tempo a ser implantada, a ser realizada. E essa é uma realidade que decorreu da revolução tecnológica, científica, industrial. Enquanto o mundo era aquele mundo do século XVIII, até o início do século XIX, praticamente essa gestão sustentável não tinha até sua razão de ser. Eu costumo dizer, para mostrar, professor, a revolução que ocorreu em nosso mundo, quer dizer, eu costumo dizer aos meus alunos, qual era o meio de transporte mais rápido 2000 anos antes de Cristo? Você não precisa nem esquentar a cabeça, era o lombo do animal. Um daqueles reis da Pérsia, quando botou elefante na guerra, foi um espanto, os exércitos inimigos. Qual era o sistema de transporte 2000 anos na época de Cristo, 2000 anos depois? Continuava o lombo de animal. Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho, não foi? Qual era? Havia
as galés, era remo. Qual era o meio de transporte mais rápido 2.000 anos depois de Cristo? Quase 2.000 anos depois de Cristo. Continuava o mundo animal. O nosso Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil em cima de um fogoso cavalo, mas de um animal. Então, enquanto isso, o mundo era o mundo. Por isso que o direito não evoluiu, professor. Eu costumo mostrar isso, que o nosso sistema jurídico era o mesmo, a série de responsabilidade civil, desde 500 anos antes de Cristo. Foi com a Revolução Industrial, depois a Revolução Tecnológica e Científica, que desencadeou no século XX, principalmente a partir da segunda metade, que ensejou essa problemática. Estamos acabando com o mundo, estamos acabando com o nosso planeta. Então essa gestão toda que foi sendo feita durante milênios não era sustentável, passou a não ser sustentável. A indústria jogando resíduos no rio, ao nosso Paraíba, né? Ao nosso Rio São Francisco, da integração nacional, está secando. Então, minha gente, realmente é hora de acordar. É hora de ver que gestão não é simplesmente fazer o que acho melhor. Gestão é algo que precisa ser repensado para ser sustentável, para manter o nosso mundo, não só para nós, mas para os nossos descendentes. E essa é uma questão que envolve uma nova educação. Desculpe, gente, eu não quero falar mal do Brasil, mas é um negócio que a gente tem que reconhecer, né? Vieram aqui os japoneses, foi uma lição, né, para todos nós. Foi num daqueles jogos, todos eles pegaram seu papelzinho e nós, vai ver a nossa Baía do Guanabara, né? Tudo ali. Então nós temos que reformar, restabelecer, repensar, reeducar. Educar não é fácil. É por isso que essa gestão sustentável está baseada não só na teoria, mas na prática. Aí começam os cursos. Temos que reeducar o nosso povo, e para reeducar nosso povo, temos que reeducar os nossos gestores. Nós temos que dar um exemplo como órgãos públicos, como gestores, temos que dar exemplo. Vamos dizer o que tem que fazer, mas não só dizer o que tem que fazer, tem que fazer. E esse é o empenho que está sendo feito nessa semana, não é só essa apresentação que vamos ter aqui, mas um curso foi sendo realizado. Está aqui ao meu lado a professora Carla, que é uma das grandes entendidas dessa questão, que realizou um curso dedicado a essa atividade, lá na nossa escola, na escola de... Eu sempre confundo ainda com a escola de magistratura, ainda estou naquela, né, misturando as estações. História de contas, que é um trabalho fantástico que essa escola tem que fazer. Porque essa escola tem condições de atingir o ponto nodal nessa questão, que são os municípios. Nós temos que começar a formar gestores com essa nova visão nos municípios, que é onde as coisas acontecem. A União, professora, né? O Estado, a União, está na Constituição, mas fisicamente as coisas acontecem, o que existe é o município. E lá nos municípios que as coisas têm que começar a acontecer. Por isso o treinamento, né, no sentido de levar essa nova visão a todos os municípios. Mas nós não podemos levar a Carla a todos os municípios, né, professora Sabira, né, professora? A todos os municípios. Nós vamos ter que levar. Eu sei, nós temos que levar isso através de cursos, né, filmados, gravados e programados, levados lá e treinados. Enfim, é um trabalho para muitos anos, mas toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Eu tenho a honra de ter aqui na frente, e já foi apresentado, né, a professora Ana Carla, que vai fazer uma palestra e já deu um curso. Ela está me dizendo aí que
Foi bom, não foi, professora? Houve bastante interesse, isso que é importante. Temos a honra de estar aqui conosco a professora Samira Crespo, presidente do Instituto de Pesquisa. E ela me passou essas duas obras, Flora Ameaçada. E eu vou passar isso para a nossa biblioteca. E nossa professora, com o professor João Carlos Rezende, que são do Jardim Botânico, nos comprometeram conosco de mandar tudo que tem a respeito do Jardim Botânico e que, de certa maneira, tem a ver com no nosso Campo de Santana. Também me passou, nós vamos passar lá para a biblioteca, Mestre Valentim, uma obra linda, quem quiser consultar, ver, vai ter que ver lá na nossa biblioteca, né? Que é uma reconstrução das esculturas do Mestre Valentim, né? E temos também com a gente, conosco, como já disse, o professor João Carlos Rezende, que é diretor de gestão do Jardim Botânico. São essas pessoas que estão, vamos dizer assim, cuidando, e não só cuidando, mas restaurando não só a memória, mas também preservando aquilo que nós temos de mais precioso, que é esse legado que nós recebemos, tal como o Jardim Botânico, tal como o nosso Campo de Santana e outros mais, que tinham sido até esquecidos e até, de certa maneira, praticamente destruídos, que estão sendo agora restaurados. É uma honra tê-los conosco e desculpe ter me estendido, mas me falta realmente, quando tem que falar das questões, uma empolgação. Bom dia para todos, parabéns pela presença de todos aqui e pelo privilégio que nós vamos ter de ouvir essas apresentações. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença do diretor de gestão do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, senhor João Rezende. Também da senhora Rosileia de Masi Palheiros, diretora do Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade do TJ Rio de Janeiro. Convidamos para fazer uso da palavra a doutora Paula Alexandra Nazaré, diretora-geral da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, nosso querido desembargador Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E isto que eu vou dizer agora não é propaganda enganosa, embora ele diga que é, nosso grande incentivador, nosso grande parceiro, grande incentivador da escola, da geração de conhecimento, da geração de inovação, da difusão, da biblioteca, de tudo que envolve conhecimento nesse tribunal. Então, quero fazer esse agradecimento, esse reconhecimento em público, porque em privado ele não deixa, fica brigando comigo. Então, doutor Cavalieri, muito bom dia. Eu gostaria também de cumprimentar as nossas palestrantes, a professora Samira Crespo, diretora, presidente, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um órgão da importância do Jardim Botânico para nós, né, para a nossa história, para a nossa memória, para o nosso país, para o Rio de Janeiro, para a cidade, para o estado, para tudo. Então, a gente ter o privilégio de ter a professora Samira hoje aqui na mesa, uma historiadora, uma pessoa com a cabeça, com a experiência que ela tem, certamente é um privilégio. E a Ana Carla Almeida, nossa musa, já estou brincando porque ela já é coisa nossa, ela é do Ministério do Meio Ambiente, mas, desculpa, até ir para a Austrália, mas a gente já está revendo isso, desembargador, a gente já está querendo que a Ana Carla, infelizmente, não, é brincadeira, viu, Ana? A Ana está indo, vai sair do país para passar um tempo estudando na Austrália, doutorado em 3 línguas, e a Ana, como o desembargador já disse, ela acabou de fazer, ela é gerente, bom, depois o
mestre de cerimônias vai fazer a apresentação formal da Ana, mas ela é uma pessoa de grande relevância no cenário do tema que a gente está tratando aqui, na agenda ambiental da administração pública, uma pessoa que esteve à frente e que está à frente desse desafio no governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, que não é pouca coisa, gente, e que ainda assim se dispôs a vir aqui, tem se disposto ao longo do tempo a vir aqui colaborar conosco. A gente está bebendo dessa experiência dela, a gente está aproveitando, explorando ela demais, coitada, porque ela está aqui desde segunda-feira em reunião, explorar. Ela fez esse curso que o desembargador falou, curso de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, durante 2 dias inteiros. Nós vimos 100 pessoas na escola de contas, gestores dos municípios do estado do Rio de Janeiro, fazendo isso que o nosso desembargador tem nos cobrado muito, levando esse conhecimento, ajudando, orientando, trabalhando na elaboração dos planos. E eu sou testemunha, porque isso estava acontecendo ali no primeiro andar da escola, do lado da nossa sala, que a Ana quase não conseguia falar na aula, tamanha a discussão, o debate, a troca de experiência, a empolgação do pessoal que estava presente e que teve a chance, a oportunidade de compartilhar os problemas, os desafios, as dificuldades que é fazer. Esse é o primeiro passo. E como o desembargador não deixa a gente sossegar nesses desafios, e como nós trabalhamos com inovação, com a produção de conhecimento, com a disseminação do conhecimento, a Ana, quando acabava de dar a aula, que ela pensava que finalmente ela ia descansar depois de 8 horas, a gente pegava ela e levava ela lá para a sala, com toda a equipe pedagógica. A gente já conseguiu inscrever ela no sistema, ela já é a nossa docente, e nós já estamos trabalhando num curso online que a gente vai produzir para fazer à distância em módulos, ajudar os municípios na elaboração do plano. Então, peço desculpa se eu do seu próprio plano, né, de gerenciamento nos municípios. Quero fazer aqui um registro, um agradecimento mais que especial ao coordenador do Comitê de Gestão Socioambiental do TCE, que é o Marcelo Leone, que lamentavelmente por um problema de saúde grave, ele não pode estar aqui com a gente hoje. Então, temos falado com ele esses dias, ele precisou se ausentar, mas temos aqui a Rita, que também trabalha no comitê, junto com o Marcelo, é o braço direito do Marcelo, é o nosso braço direito, as companheiras do Tribunal de Justiça, André Salles, a Rose, a Ana Paula, que está por aí, o pessoal do tribunal. Não quero me estender muito, desembargador, mas a gente não pode deixar de falar que tudo que está acontecendo aqui hoje nesse tribunal, nessa semana, é fruto do trabalho e do empenho desse grupo de pessoas e dessas 3 instituições atuando em rede. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 3 instituições de um peso enorme. Então, a gente está assim, a nossa palavra hoje é só agradecimento. O tema, como o desembargador já disse, já passou da hora da gente discutir isso. A gente já não discute mais, a gente já está olhando para frente, a gente já está trabalhando na gestão, como colaborar na implantação, na manutenção e na administração desse desafio, que cresce a cada dia. Ontem mesmo a gente estava lá, daqui a pouco chegaram 2 moças que são da Fundação Parques e Jardins, que vieram aqui, que já estamos, o desembargador já abraçou o Campo de Santana, o nosso presidente também, que é um lugar, um parque, da nossa memória. Então, nós já temos também um convênio com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Já vamos promover até o final do mês de novembro uma oficina em parceria com a Fundação Parques e Jardins para a elaboração do primeiro plano diretor de arborização da cidade e, como elas disseram, do estado do Rio de Janeiro. Então, só posso dizer que estou super feliz, muito agradecida, é um privilégio estar aqui hoje, agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Agora com a palavra a senhora Samira Crespo, presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico. Bom dia a todos e a todas. Para mim foi um privilégio muito grande ser convidada para estar aqui hoje, uma honra muito grande para nós. E eu quero primeiro agradecer o presidente, o Cavalieri, que eu já vi, que não só ele é o orientador, o entusiasta, mas é a pessoa que ancora esse trabalho aqui na instituição, e é muito importante. Às vezes a gente dá muita importância aos processos, a gente dá muita importância às equipes,
mas as lideranças das instituições têm que estar comprometidas para que haja sucesso nas ações, e eu vejo que ter uma pessoa como o professor Cavalieri é um privilégio e é uma garantia de que essa ação vai percolar por toda a instituição. Quero também cumprimentar a Paula e, em nome dela, todas as mulheres presentes, todas as companheiras que trabalham arduamente, também os senhores que vieram aqui hoje, e reforçar os elogios à Ana Carla, do Ministério do Meio Ambiente, a quem eu tive o prazer de conhecer 6, 7 anos atrás e que esteve lá sob a minha coordenação, né? E a Ana Carla tem características muito interessantes. Dentre elas, é uma pessoa que acredita no que faz, portanto, não coloca só a expertise, coloca o coração nas coisas que ela faz. Tem um entusiasmo contagiante, portanto, né, capaz de, muitas vezes, entusiasmar as pessoas e conseguir que, com esse entusiasmo, alguns obstáculos sejam superados, e uma integridade muito grande. É uma pessoa que tem uma tremenda honestidade, e eu acho que essa é uma característica hoje muito sustentável. A gente tem que valorizar bastante essa característica das lideranças. Eu quero, em nome do Jardim Botânico, instituição a qual estou presidindo há 3 anos, agradecer muito o convite do Tribunal de Contas e dizer que nós lá estamos com uma meta muito ambiciosa, desembargador, que é ser o jardim mais sustentável do Brasil. E para isso, nós montamos um conselho de desenvolvimento sustentável, um conselho estratégico, porque a pergunta é, tudo bem, a ambição é grande, mas como realizá-la, em que tempo, com que recursos? E que é o papel que o Conselho vem. E nós, então, desenhamos 10 projetos estratégicos para atingir essa meta de ser o jardim mais sustentável do Brasil. Em algum momento eu vou falar do desenho geral desses projetos, mas eu acho que é muito importante dizer por que o Jardim Botânico, sendo o jardim mais sustentável do Brasil, isso não só vai ser bom para o Jardim Botânico, mas como para o Brasil de um modo geral. Porque hoje o Jardim Botânico, pouca gente sabe, do Rio de Janeiro, ele é o jardim que dá as notas aos demais jardins botânicos, né? As categorias A, B ou C, que permite que os jardins botânicos façam seu ranking de jardins botânicos e tenham acesso a recursos públicos. Nós é que avaliamos as candidaturas dos jardins e nós que estabelecemos os critérios e as categorias. Nós somos aquilo que a gente chama de cabeça de rede. Existem 46 jardins botânicos oficiais, fora hortos, bosques e outras categorias, que são regidos pela lei do CONAMA, por uma resolução do CONAMA. E nós somos a cabeça de rede. Então, significa que o que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro faz é imitado pelos demais jardins botânicos, e não só isso, passa a ser modelo para esses jardins. Então, esse compromisso nosso com a sustentabilidade, ele é um compromisso que beneficiará não só o nosso próprio Jardim Botânico, que tem 207 anos, sou a primeira mulher a ficar à frente da gestão dessa instituição, portanto, com muita alegria e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, né? E eu acho que, para mim, falar de sustentabilidade é estar em casa, é estar na minha praia, é estar naquilo que eu faço há 30 anos. Então, eu me sinto totalmente à vontade, apaixonada, aprendi muito e sei do que estou falando e sei o que estou fazendo. E com a palavra, a senhora Ana Carla Almeida, coordenadora geral da Agenda Ambiental na Administração Pública A3P, do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer, em nome do desembargador Cavalieri, que é essa pessoa que todo mundo já falou, mas que é
um grande líder, de fato, e ele que motiva a gente a vir passar uma semana aqui no Rio de Janeiro, o que não é muito difícil, né? Mas trabalhando bastante. Então, agradecer esse convite, desembargador, mas agradecer principalmente ao seu compromisso, que desde o início, né, se comprometeu a fazer essa agenda e fez, né? Está fazendo. Agradecer a toda a equipe do desembargador, a Rita principalmente, né, que, nossa, enfim, ela viabilizou todo esse curso, ela e o Leone. Agradecer a Paula, muito bem recebida na escola, me senti em casa também. E a Samira, é difícil agradecer a Samira, né, porque ela é minha mestre, né, ela foi minha chefe querida durante tantos anos e responsável por toda essa ampliação da 3P. Foi ela que fez essa leitura, foi ela que ampliou. No primeiro ano, né, Samira, mandou eu fazer isso até sem dinheiro, mas depois ela arrumou, tá? Depois que eu reclamei, né, eu gosto de reclamar, ela arrumou. Mas realmente no Ministério do Meio Ambiente é a pessoa que tem essa visão desde o início. Foi a primeira chefe que eu tive que teve essa visão e deixou, antes de abandonar a gente tem as viúvas da Samira lá, né, eu e algumas colegas. Ela deixou toda uma estrutura possível para a gente trabalhar, né? Estrutura de PPA, estrutura de equipe, mas principalmente a estrutura de convencimento das grandes lideranças, principalmente da nossa ministra. É ela que ajuda a gente sempre, mesmo estando aqui no Rio de Janeiro, é ela que ajuda a gente nesse contato com a ministra. Então não tenho palavras para agradecer a Samira, a confiança que ela sempre teve em mim para fazer isso e a leitura da sustentabilidade. Então, para mim, é só uma honra poder estar aqui mais uma vez, desembargador. E até eu ir embora, né, eu estou comprometida a ajudar em tudo que eu posso, né, inclusive nos cursos. A experiência dos 2 dias aqui com municípios foi fantástica, né, o curso foi o melhor curso que eu já fiz, foi vibrante, né, os municípios, a gente terminou o curso com alguns municípios até empolgados em fazer o seu próprio plano, né, ao invés de gastar tanto recursos com consultoria. E na Austrália a gente vai continuar via Skype, tá, gente? Na Austrália a gente já falou para ela que ela vai trabalhar no Skype, virtualmente. Tá bom. Mas para mim é uma grande honra poder ver esse trabalho. O Rio de Janeiro é especial para a gente, porque a gente tem o Jardim Botânico aqui, né, então é muito mais fácil do Ministério poder trabalhar com todo o apoio que a Samira dá, com toda... para que essa rede de sustentabilidade funcione, para que esse tema realmente chegue nas instituições públicas, né? Para que a gente tenha uma nova forma de gerir o recurso público, mas gerir também as atividades, né? Que não envolvem dinheiro diretamente, mas que envolvem uma nova postura, uma nova forma de agir, uma nova forma de ver, né? O serviço público. Então, para mim, é motivo de grande satisfação poder compartilhar com vocês o que eu sei, poder receber de vocês e a gente conjuntamente poder transformar, né, a realidade pública nesse país. Muito obrigada. E para a apresentação de sua palestra com o tema Arranjos de governança para a construção do plano de ação para produção e consumo sustentáveis, convidamos a palestrante senhora Samira Crespo, presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico. Bom, falar de pé sempre a energia flui melhor. É uma dica que eu dou. Lá nos anos a gente dando aula, o professor Cavalieri sabe disso. A gente sentado parece que a energia dobra, né? Em pé ela flui. Então, eu vou começar para descontrair contando para vocês que eu fui a um casamento no sábado, na igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, pertinho do Museu Histórico Nacional, uma igreja muito linda, que eu nem conhecia direito. E casamento, vocês sabem como é, né? Muito solene, muito formal, aquela coisa toda, mas tinha um padre tão divertido que queria fazer uma coisa descontraída. Então ele disse o seguinte: olha, vou fazer uma cerimônia curta. Ele estava vendo que todo mundo estava morrendo de calor, muita gente em pé.
Ele disse, o Papa Francisco disse que se a gente fala 10 minutos, tem um coro de anjo na igreja. Se a gente fala 20, até Deus já perdeu a paciência e já foi embora. E se a gente fala 30, o diabo entrou, porque fica todo mundo com raiva. Começa a levantar, bufar. Eu achei sensacional isso, então eu vou procurar ser sucinta e vocês podem me dar sinais aí de que eu já estou passando um pouco do que deveria passar. Outra coisa que vocês vão ficar frustrados, né? É que eu não trouxe nenhuma apresentação. A Ana Carla me conhece, eu acho que sou tão interessante, eu falo bem, para que eu preciso que vocês ficam prestando atenção numa tela? Né? Eu acho que o poder de convencimento tem que vir da energia que a gente joga, né? Então não vou delegar isso a uma tela e uns slides, de jeito nenhum. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode mandar uma apresentação mais organizada para vocês. Então, vou falar um pouquinho assim, sobre um pouco do meu background, né, da minha bagagem, que é para vocês entenderem também como é que eu fui construindo esse pensamento que hoje, graças a Deus, eu consigo concretizar nas instituições em que eu trabalho. Em 1992, eu comecei a fazer uma pesquisa chamada O que os brasileiros pensam do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Eu sou funcionária pública de carreira, pesquisadora titular do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, com recursos do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, na época CNPq, e do Ministério do Meio Ambiente, que não existia na época, era uma secretaria especial da Presidência da República, nós começamos a fazer essa pesquisa, perguntar para os brasileiros o que eles entendiam por desenvolvimento sustentável, por meio ambiente, quais eram as causas, o que eles davam prioridade, enfim, começar a entender a percepção que as pessoas tinham desse movimento mundial de transformação da sociedade. E ao longo de 20 anos eu fiz 5 pesquisas. Eu tenho uma série histórica que mostra toda a evolução de como o Brasil foi mudando a sua agenda de sustentabilidade e como que os principais atores, quando eu falo os principais atores, é o poder público, o setor produtivo, o segmento das não governamentais, os movimentos sociais, como é que eles foram aderindo a essa agenda, né? Então, e claro, isso me permitiu, por meio dessa pesquisa, que a gente chama longitudinal, todas as edições publicadas, acessíveis, eu acho que isso me permite uma visão de como que a sociedade foi evoluindo e o que ela foi capaz de absorver ou não, o que ela foi capaz de inovar ou não ao longo desses 20 anos, desde 1992 até a Rio+20. A outra coisa que eu acho importante é a minha experiência no Ministério do Meio Ambiente, como secretário de Relações Institucionais e Cidadania Ambiental, que era o cargo que eu ocupava. Como secretário de Relações Institucionais, eu tinha que fazer a transversalidade da agenda nossa, não só com as demais secretarias do Ministério, mas com todo o governo, principalmente as áreas que tinham afinidades conosco. Então, essa conversa, essa experiência de articular os entes federativos, então tudo isso traz uma bagagem muito grande também de como que você tem que construir com as pessoas, com os atores, com as outras áreas, como que você tem que criar laços de confiança, como que você tem que exercer poder de convencimento, que não é só discurso, como o Cavalieri disse, o nosso guru, agora vou adotar ele aqui também como guru. Não adianta você dizer, você tem que fazer isso se você não faz nada. Então foi uma época, a Ana Carla vai lembrar, em que a gente falou, escuta, a gente tem que mudar aqui. Então, vamos retrofitar o Ministério do Meio Ambiente, vamos intensificar a 3P, vamos fazer um centro de documentação sustentável, porque a gente vai dizer, gente, nós estamos fazendo, é possível fazer. Né? Então eu acho que essa bagagem que eu adquiri, principalmente por meio de uma pesquisa, e depois exercendo esse cargo por 5 anos e coordenando a construção do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável, que eu acho que fortaleceu essa experiência, fortaleceu as minhas convicções e me dão hoje tranquilidade para falar o que eu vou falar aqui para vocês. Como o tema é governança,
eu queria primeiro que a gente tivesse um entendimento comum do que é governança. Porque tem muitas palavras que a gente usa e elas viram clichês. E a gente vai falando, reproduzindo, né? Aí você escreve um parágrafo, você não tem a palavra governança lá, você fica tentando ver como é que encaixa. Mas, no fundo, né, a gente tem que ver qual é o poder matricial que tem naquele conceito. Então, quando se fala em governança, se fala também em governabilidade. E aí eu vou fazer a distinção entre esses dois conceitos para a gente começar a conversar, de pendurar nossas ideias de uma maneira mais correta. Governança, assim, em palavras muito simples, mas é a essência do que é a governança, é um modelo de tomada de decisão. Você constrói uma arquitetura para ter o melhor modelo de tomada de decisão possível dentro dos seus objetivos e das metas que você quer alcançar. E a governabilidade é o desenho dos processos que você vai construir ou colocar em curso para que essa tomada de decisão vire a implementação dessa decisão. É isso que é a governabilidade. Tá? Então, quando a gente fala que nós vamos construir governança na área da sustentabilidade, e principalmente em termos institucionais, a gente tem que ter dois horizontes. Um é o horizonte que eu chamo da conformidade, e que os empresários falam compliance, e o outro são o que a gente chama dos mecanismos voluntários, das ações exemplares e do que é sistêmico e do que não é sistêmico, que eu vou entrar em cada uma dessas coisas. Né? O que é a conformidade? É você obedecer à lei. Já existe um arcabouço legal e você trabalha para cumprir, né? Trabalha para alcançar o que a lei requer e pede que você faça. Então, quando eu olho qualquer processo de governança ou qualquer agenda de sustentabilidade tocada por uma instituição, se ela está no nível da conformidade, eu acho que tudo bem, mas ela não está fazendo nada de novo. Ela pode até estar fazendo alguma coisa de novo se ela criou processos interessantes para chegar a esse resultado. Mas ela está fazendo o que ela tem obrigação de fazer. Até aí, né? Eu acho que nós não temos assim nada de muito interessante. Onde é que a gente começa a ter um terreno de inovação, de coisas interessantes acontecendo? É quando a gente parte, primeiro, para os chamados mecanismos voluntários. Então, você está fazendo a mais do que a lei está pedindo, né? Você está agregando conhecimento, valor e trabalho a uma agenda da conformidade. E quanto mais sistêmica for essa ação, mais ela terá valor. Então, eu digo sempre assim, bom, quando eu quero avaliar em que estágio nós estamos, né? Porque o que acontece? Eu quero ser bem clara com vocês. Há 20 anos atrás, tudo isso era novidade, tá certo? Então, durante 10 anos, nós fomos basicamente mobilizadores. Pessoas ocupadas em convencer que era importante, em fazer projeto piloto, ações demonstrativas, e tudo isso foi criando um caldo de cultura muito interessante. Mas ele não é suficientemente transformador. Então, para ser suficientemente transformador, ele precisa ganhar escala. Ele precisa ganhar robustez conceitual e ele precisa ganhar arcabouço legal consistente. Quando acontece isso, aí você tem realmente uma coisa que está fazendo diferença para a sociedade de uma forma mais abrangente, mais global. Então, eu diria que quando eu olho os processos, seja no ministério, seja nos tribunais, seja no setor produtivo, se ele está no plano da conformidade, eu acho que ele está na sustentabilidade fraca. Ele vai estar na sustentabilidade forte, né, como se fosse uma linha, um divisor de águas, quando realmente ele ultrapassa o esforço para chegar à conformidade e ele começa então a agregar valor, a agregar trabalho,
agregar consistência a essa agenda, evidentemente respeitando a natureza e a identidade das instituições ou do setor, etc. Então, em termos de... eu vou dar depois exemplos do que eu considero ações exemplares quando eu vou falar do PPCS, tá? Eu estou só jogando os conceitos para a gente poder saber de onde é que a gente está falando, do que a gente está falando. Em termos de governança, você tem hoje, funcionando na sociedade, 3 modelos mentais, porque antes das coisas serem reais, elas começam aqui, né? Esses 3 modelos mentais, um é clássico e todo mundo entende, que é o modelo, que é um triângulo, ele é piramidal, né? É o modelo hierárquico. Você tem a instância de decisão máxima, que pode ser direção, presidência, o que for, um conselho administrativo, você tem as diretorias e você tem a base, as gerências, e seja tantos outros cargos que podem ser descritos, mas os níveis hierárquicos estão presentes ali. Você tem um conselho que se reúne, conversa, decide, joga para as diretorias chamam suas equipes de gerente, parará e tal, que é o que a gente chama do top-down, né? Ele vai lá e vai até a base. Esse é o modelo clássico que a sociedade toda do século XIX operou, e até metade do século XX, até os anos 60, mais ou menos, foi o modelo que prevaleceu, seja na tomada de decisão no direito público, no setor público, seja no setor produtivo, empresarial. Depois nós temos uma tentativa de fazer um modelo de decisão horizontal, linear, como se fosse uma linha, onde todo mundo tem o mesmo poder de decisão e você toma a decisão de uma maneira colegiada. Então, quem trouxe primeiramente esse modelo para a sociedade se pensar foram as organizações não governamentais. Então, as organizações não governamentais, elas se organizam por programas, todos os diretores têm status igual, né? Portanto, o mesmo poder de tomada de decisão, e a ideia é que você compartilha os elementos, o poder de decisão mesmo, sobre qualquer tema ou assunto das organizações não governamentais. E essa tentativa de fazer modelo de decisão em linha, ela começou a percolar a sociedade, que começou também a pensar outros tipos de organização que pudessem funcionar com essa linearidade, com esse tipo de poder colegiado. E o mais recente modelo que nós temos de tomada de decisão, que é um modelo muito complexo, como é complexa a nossa sociedade, como são complexas as nossas agendas, é o modelo da rede, né? Então, vocês não precisam fazer isso, se eu tivesse um slide eu mostraria esse modelo que a gente chama de caórdico, porque ele parece caos, mas ele tem uma ordem, né? E esse modelo da rede, então, você olha, ele é policêntrico, ele você não consegue identificar de imediato onde é que a decisão está sendo tomada ou como ela está sendo tomada, e ela exige uma gestão muito complexa. Eu digo isso porque quando a gente fala que nós temos uma rede de sustentabilidade, a gente tem que pensar, bom, mas o que acontece nessa rede para que ela não seja simplesmente uma sucessão de seminários e de compartilhamento de experiências? Se ela é isso, já é bom, né? Porque você faz seminários, você faz palestras, você atrai pessoas, elas vão tendo algum tipo de treino. Compartilhar experiência, melhores práticas também é muito bom, mas para a rede ela ter um trabalho otimizado, sinérgico, transformador, ela precisa mais do que isso. Ela precisa mais, e ela precisa então pensar os seus processos e o seu modelo de tomada de decisão para que realmente depois ela tenha o outcome, ou o que a gente chama de output, que todo mundo seja capaz de reconhecer, né, como tendo feito parte daquele esforço e sentir alguma identificação, porque senão essas redes, elas tendem com o tempo a se esgarçar, como uma rede mesmo, né? Por que elas se esgarçam? Porque os membros não vão conseguindo enxergar onde é
que aquele esforço está sendo aproveitado e como é que as identidades estão sendo reforçadas por aquele trabalho conjunto. Então, é muito importante a gente ter em tela, no nosso radar, essas questões conceituais, porque elas são muito importantes e elas foram colocadas em prática no nosso plano de produção e consumo nacional, que eu tive a honra, o privilégio de coordenar com pessoas da melhor qualidade, como a Ana Carla e outras pessoas que estiveram e que ajudaram a colocar esse plano de pé. Então, plano de produção e consumo no nível nacional, e depois eu vou dizer como que a gente pode fazer isso num nível mais abaixo, né? Primeira coisa, então, como eu disse aos senhores, era qual é o objetivo desse plano. O objetivo desse plano não era nada trivial, porque ele derivava de um acordo internacional, o Brasil signatário do Acordo de Marrakech. Esse acordo está no guarda-chuva do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e a sua ambição, no chamado 10 Years Program, que é 10 anos de programa, a sua ambição inicial era ajudar os países a montarem os seus planos de produção e consumo sustentável. Por que eu digo que não era nada trivial? Bom, na área da sustentabilidade, nada trivial. Mas essa era era um desafio grande, este era um desafio grande, porque o mundo da produção e o mundo do consumo são pensados de maneiras diferentes, por equipes intelectuais diferentes, por setores diferentes. Então, você vai olhar o mundo da produção, você vai ver engenheiro de produção, você vai ver o mundo jurídico, você vai ver técnicos, né? É um mundo, você vai ver economista, você vai ver esse tipo de profissão. Você vai olhar para o mundo do consumo, você vai ver outro tipo, você vai ver engenharia de alimentos, você vai ver marqueteiros, você vai ver especialistas em direito do consumidor, você vai ver outro tipo, psicólogos, antropólogos, né? Você vai ver outro tipo de gente. Então, como é que você junta isso para pensar os elos que existem nesses dois mundos que sempre foram pensados separados e as ações sistêmicas que são possíveis fazer nesse âmbito? Não é uma coisa trivial. E eles foram separados, acredito, até por conveniência. Porque quanto menos a gente consegue fazer relação entre as coisas, menos a gente tem poder. Nós, cidadãos, consumidores, etc. Mas o poder está em quem define qual é a cartilha de cada uma dessas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de consumo consciente, que é um poder de escolha seu, exercer o seu poder de escolha, você precisa, para exercer esse poder de escolha, informação. Você precisa ter opções de produtos e serviços que você quer consumir, e você precisa de ter órgãos que vão regular esse mundo desses produtos e serviços que trazem diferenciais, que vão fazer a verificação que você não pode. Eu até brinco na minha família, né? Eu não sou eco-xiita, não, nem eco-histérica, como diz a ministra do Meio Ambiente, mas eu sou hoje uma caçadora de selo. Eu vou para o supermercado, esse ajuda a criança, esse ajuda o planeta. Porque no mínimo, eles estão fazendo alguma coisa contra milhares de outros que não fazem nada. Às vezes eu nem sei se aquilo é suficiente, mas aqueles já apresentam um diferencial que os outros não apresentam. Agora, não sou eu que vou verificar se eles estão fazendo corretamente, correto? Então tem que ter certificação, tem que ter órgãos que sejam capazes de dizer, bom, eles dizem que eles não têm trabalho escravo, que eles ajudam as crianças, que isso, que aquilo, e nós atestamos que isso é verdade, né? Porque senão você fica no mundo da maquiagem verde, do marketing social, etc. Então, colocar esses dois mundos juntos não era nada trivial, e muito menos na esplanada, onde o mundo da produção está no Ministério da Indústria e Comércio, né, onde o meio ambiente, a área ambiental está no Ministério do Meio Ambiente, onde a defesa do consumidor está na Secretaria da Justiça. Então, como é que você junta esses entes para se pensarem como partícipes e corresponsáveis de alguma coisa?
Então precisávamos ganhar escala, integrar coisas que não estão integradas previamente, né? Mudar a cultura organizacional e institucional e sair do estágio da sustentabilidade fraca para a sustentabilidade forte. Esses eram assim os desafios colocados por esse plano. Ganhar escala é evidente, nacional, o plano é nacional, tem que ganhar escala, né? E então eu acho que a primeira coisa que nos ocorreu, e eu acho que foi muito adequado que assim o fizéssemos na época, foi calçar as sandálias da humildade. Porque não tem como você determinar para os outros o que eles têm que fazer se você não tem o poder da caneta deles, não tem o orçamento deles e não tem poder sobre a missão das outras pessoas, dos outros entes, etc. Aquilo que é seu, você tem governabilidade, você pode fazer processo para você atingir. Os demais você não pode, você tem que chegar, você tem que convidar, né? Então, criar essa empatia e calçar as sandálias da humildade. O que significa calçar as sandálias da humildade? Provavelmente, todos estão fazendo alguma ação sustentável, mas não dão, às vezes, exatamente o nome, né? Eu adquiri essa percepção, durante muitos anos eu fui conhecida como a militante da Agenda 21. Eu criei a primeira comissão no Rio de Janeiro, Pro Agenda 21. Eu desenhei a metodologia da Agenda 21 nacional. Então, eu me lembro que a gente chegava nos municípios, vocês têm que fazer conselho da Agenda 21. Chegava lá, tinha um conselho do plano diretor que era igualzinho da Agenda 21. Agia igual ou melhor do que a Agenda 21, não tinha um nome, mas estava lá, né? Então, acho que a primeira coisa que nós fizemos foi ir aos nossos parceiros, possíveis aliados, e dizer, o que vocês estão fazendo que cabe aqui? Cabe no nosso plano. Em vez de dizer, para vocês entrarem no nosso plano, vocês têm que fazer A, B, C e D, não. Vamos lá perguntar, o que vocês estão fazendo que cabe no nosso plano? Nós temos alguns eixos aqui, e aí nós descobrimos que nós tínhamos, na verdade, muitos ministérios e muitas instituições com ações sensacionais. Sensacionais. Então, o nosso primeiro plano, nós fizemos a primeira coisa, criar a empatia, convidar, calçar as sandálias da humildade a partir do princípio de que nós não somos o farol da humanidade, que a humanidade tem muitos faróis, né? E que se a gente puder enxergar como que esses muitos faróis podem iluminar melhor a nossa trajetória, a gente tem que trabalhar para isso e identificar as ações que existiam nesses ministérios. Então nós montamos um conselho gestor do plano, que não era só do Ministério do Meio Ambiente, nós ficamos com a Secretaria Executiva, significa na prática que nós carregávamos o piano, né? Tínhamos que organizar a agenda, montar as reuniões, fazer os sumários executivos, carregávamos o piano, mas os ministérios, então nós conseguimos inicialmente que do Conselho Gestor nós tivéssemos 8 ministérios atuantes, mais 4 como observadores, e nós começamos a identificar as instituições que tinham a ver com o plano. Então nós vimos que as instituições ligadas à defesa do consumidor tinham que estar. Então, nós chamamos a Secretaria Nacional de Justiça, mas também organizações da sociedade civil que têm a ver com o consumo sustentável, o consumo consciente. Na época era o ACATU, o Instituto ACATU em São Paulo, que é muito bom nessa área, faz pesquisa há muitos anos sobre a evolução do consumo no Brasil. Também chamar os empresários, porque você vai falar de produção sem chamar empresário, o que nós entendemos de produto, processo de produção? Então, chamamos também a CNI, a Fundação, o FEComércio, né, que é a Federação do Comércio, e outras instituições que quiseram voluntariamente fazer parte desse Conselho Gestor. E aí fizemos o que vocês têm feito, né? Começar, não do V0, que ninguém começa do zero. Olha, o que a gente tem aqui, o portfólio que a gente tem aqui, é esse.
as ideias, os eixos que nós achamos que fazem sentido são esses. E nós tivemos muita sorte porque a A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública e nos Três Poderes, ela já é de 1998 ou 97, uma coisa assim, como ela foi instituída formalmente dentro do governo federal. Ela andava fraquinha, por quê? Porque era assim, um mecanismo de adesão voluntária, a equipe não era muito fortalecida, mas ela fazia já um trabalho multiplicador muito importante. Então, mal ou bem, os ministérios, sim, a 3P, então é uma coisa maior que a 3P, a 3P é um dos eixos, mas, então, você tinha um ponto sempre de partida. E aí, então, nós começamos a montar o primeiro draft do plano. Uma vez montado esse draft, nós fizemos um trabalho que aí entra os experts, não tem jeito, não adianta ser só na base do trabalho voluntário, que é fazer uma harmonização daquilo com a legislação nacional. Nós tínhamos o nosso Plano Nacional de Mudança do Clima de 2009, nós tínhamos a discussão da Lei Nacional da Biodiversidade, o Lula, no final do seu mandato, tinha acabado de aprovar no Congresso a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então você tem que harmonizar, né? Você fez aquele trabalho de construção coletiva, todo mundo opinou, mas onde é que nós estamos trabalhando para promover, dar densidade às leis, aos marcos nacionais, né? Então nós fizemos esse trabalho dos expertises e chegamos à conclusão de que o nosso PPCS, por ser o primeiro, ele teria um ciclo curto, um ciclo de 4 anos. Porque às vezes dá tanto trabalho que a gente também quer fazer planos decenais, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, eu acho que é o seguinte, se você está fazendo uma coisa cheia de provisoriedade, cheia de imperfeições, repleto de lacunas, onde você às vezes nem foi capaz de mobilizar todos os atores que têm que ser mobilizados, calce as sandálias da humildade de novo e faça uma coisa de ciclo curto que possa ser revista, que possa ser depois ampliada. Então nós resolvemos fazer um plano com um ciclo de 4 anos, um ciclo curto, que estava na nossa governabilidade, da vontade minha, da ministra, dos outros ministros com quem a gente articulou, que você é capaz de saber que é capaz de carregar aquilo, e depois você deixa para um ciclo mais longo à frente, né? Então eu já citei também para vocês que foi muito importante durante a confecção do plano a evolução do arcabouço legal, porque a parte nossa da 3P, que está lá no plano, eu até já puxei a orelha aqui da Ana Carla, que o relatório dos resultados do PPCS já saíram e ela não trouxe para vocês, mas ela vai mandar, ela jurou que vai mandar, então ela vai mandar. Porque fica claro que um dos eixos que é o mais importante para nós, para esse público aqui, né? Que é o eixo do poder público, o que o poder público faz, né? E como que ele faz, é óbvio que a 3P ganhou uma dimensão muito grande e mais efetiva à medida que nós conseguimos aprovar uma série de leis ou de instruções normativas que foram dando segurança jurídica para os gestores. Porque muitas vezes não, eu acho que a maior parte das vezes, o que o gestor faz? A gente que critica o engessamento das instituições, o excesso de burocracia, porque o militante, ele é todo, né? Ele é um azuque. Então ele acha que tudo se move lentamente no entorno dele, né? Não tem paciência nenhuma. Então tudo é lento. E de certa forma né? Então, o gestor, ele está acostumado a trabalhar daquele jeito, ele tem segurança jurídica de trabalhar daquele jeito. Hoje, as leis de responsabilização dos gestores são muito draconianas. O gestor também não pode sair muito da linha. E ele tem medo, é natural que ele tenha medo. Isso uma parte. Outra parte é a zona do conforto. Eu já sei fazer assim, né? E dá certo. Então, para a gente convencer os gestores de que eles têm que sair dessa mesmice, ou que eles têm que ousar um pouquinho, você tem que dar um pouco de segurança jurídica para eles. Dizer, olha, é possível fazer, está aqui. Né? Então, essas instruções normativas todas que saíram, né?
e depois o decreto do PLS, o Plano de Logística Sustentável, essa última instrução normativa das edificações, tudo isso vem trazendo novos inputs e mais segurança jurídica para todo esse processo, né? E outra coisa que eu acho que foi muito importante no nosso plano foi um ganho conceitual, porque quando a gente fala de consumidores no Brasil, você pensa logo nos consumidores, você pensa logo nas batatas e não no purê. O que é a batata? Se um saco de batatas são cidadãos numa cidade, não é isso? Você não tem liga nenhuma, todo mundo é batata, mas cada um é uma batata. O purê é quando você tem a amálgama daquelas coisas. Então, se cada um é um, você não pode me fiscalizar, eu não sei o que você está fazendo, eu não aprendo com você e assim por diante. Então, nós fizemos, conceitualmente, o plano diz que consumidores, existem os consumidores individuais e os consumidores institucionais. Então, o TCE, por exemplo, de desembargador, é um consumidor. Ele compra serviços, ele compra produtos, ele faz reforma, né? Então, evidente que o consumidor institucional, ele tem muito mais poder de indução do que o consumidor individual. Nós já temos poder, mas o poder do consumidor institucional é muito grande, porque quando ele resolve adotar a agenda da 3P e a agenda da sustentabilidade, ele vai trabalhar naquilo que a gente chama a sua cadeia de valor. O que é a sua cadeia de valor? O que é uma cadeia de valor para uma instituição? Tudo que uma instituição produz gera conhecimento e gera valor. Né? Tudo que uma instituição faz. A cadeia de valor é justamente todas as redes de influência que faz com que o Tribunal de Contas, por exemplo, produza o que ele produz. Então, por exemplo, ele precisa que toda a área tecnológica funcione para ele produzir o que ele produz. Ele precisa que a Light forneça energia para poder isso aqui estar aceso e ter ar-condicionado. Ele precisa que tudo o setor de compras funcione bem para que ele tenha os copinhos que não sejam plásticos, para que o café não seja comprado de uma determinada maneira, e assim por diante. Quando você vai ver, tem inúmeras cadeias de valor que sustentam essa instituição chamada Tribunal de Contas do Estado. O que é atuar na cadeia de valor? É você induzir a sua cadeia a te fornecer os produtos e os serviços dentro dos parâmetros que você estabelece, não você ficar refém dela. Né? Então, você faz uma chamada pública e diz, bom, de hoje em diante, por estarmos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, por estarmos alinhados com o plano de produção e consumo, por estarmos alinhados com a agenda de sustentabilidade em nível superior dessa instituição, nós passaremos a comprar, por exemplo, com essas e aceitaremos as melhores propostas. Óbvio que tem um trabalho prévio que a gente tem que fazer para identificar se existe aquilo no mercado e se existe isonomia de concorrência. Mas feito isso, vocês têm o poder da compra, o poder da caneta. Você imagina a quantidade de dinheiro que um setor de compras de uma instituição tem? Lá no Jardim Botânico, instituição a qual eu presido, meus contratos de terceirizado são 10 milhões de reais por ano, é metade do meu orçamento. E por que eu sou obrigada a comprar qualquer coisa, qualquer serviço? Se eu tenho um compromisso transformador. Então, cada instituição, quanto maior, quanto mais capilaridade ela tiver, quanto mais impacto ela tiver, mais ela tem um poder transformador. Então, esse consumidor institucional, ele é uma pedra âncora, e por isso nós conseguimos expandir muito os nossos acordos de A3P, inclusive saindo do setor público estritamente dito e indo inclusive para as estatais, né? Então, Furnas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todo mundo foi entrando nesse círculo virtuoso. Então, eu vou agora, para terminar, né, e depois eu fico aqui totalmente à vontade para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Eu acho que nós também inovamos no plano com os tipos de parceria.
Por exemplo, um plano nacional, normalmente quando vocês vão olhar, ele é um plano do governo. Não pode. O nacional é todo mundo, concorda? Então, a primeira coisa que nós fizemos é tentar trazer o setor produtivo para mostrar o que está fazendo. Então, nós aceitamos que o setor produtivo entrasse no nosso plano nacional com 3 tipos de ações. Ações que a gente chama de exemplares, ações sistêmicas e ações inovadoras. Então, se o setor produtivo, qualquer empresa, trouxesse uma ação que nós considerássemos, ou ela foi exemplar, ou ela foi sistêmica, e eu vou explicar o que é cada uma delas, ou ela foi inovadora, nós aceitávamos que eles participassem do nosso plano e entrassem como esforço do setor produtivo. E aí nós descobrimos que o governo não tinha nenhum mecanismo de reconhecimento do trabalho do setor produtivo nem empresarial, nenhum. Eram como se fossem 2 mundos diferentes, fazendo esforços para atingir o mesmo objetivo, mas em linhas paralelas que nunca se encontram. E nós descobrimos, então, um miríade de experiências interessantes, algumas até adaptáveis ao nosso setor público. Tá? Então, eu vou dar exemplos agora do que são ações exemplares. Nós aceitamos, por exemplo, que a Philips, empresa que produz eletroeletrônico, entrasse como nossa parceira em ações exemplares. Como isso ocorreu? Com tantas empresas que também produzem eletroeletrônico. Nós estávamos discutindo a nossa política nacional de resíduos sólidos. E as empresas, a primeira coisa que elas querem é saber quem paga a conta da reciclagem. Óbvio que são elas que têm ganho de produtividade, elas que jogam milhares de toneladas de lixo eletrônico para as prefeituras cuidarem, e nós, né? Mas a primeira reação, quando vai perder margem de lucro, a gente não consegue fazer. Aí vem as conversas de sempre. O país é enorme, né? Um país dessa grandeza, porque tem áreas remotas, porque a gente não consegue, tem muito aparelho Frankenstein, a gente não consegue identificar se é nosso, não sei o que, papapá, aquela conversa morre. Então, depois de várias reuniões que nós fizemos com esse setor, a Philips falou assim: eu vou montar um esquema de reciclagem nacional sozinho, com o meu dinheiro, sem nenhum dinheiro do governo, e vou mostrar que é possível. E fez. Articulando toda a rede de assistência técnica que eles têm em todos os lugares do país, eles montaram e eles disseram: eu vou reciclar inclusive os aparelhos que não são da Philips. Ao colocar essa ação de pé, primeiro, colocar os outros pálidos de espanto, né? De ver que uma organização sozinha era capaz de montar, por que não poderia todas elas compartilhadamente montar esse sistema? Então, nosso ministro foi lá, valorizar o lançamento da ação, monitoramos e entrou no nosso plano. Ação sistêmica, Pão de Açúcar. Tivemos outros, trabalhamos com Carrefour, Walmart, mas o Pão de Açúcar eu acho que tem a melhor experiência. O Pão de Açúcar tinha como meta no nosso plano colocar o produto orgânico na mesa dos consumidores. Eu dou um testemunho pessoal. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu sou filha de cariocas, mas não nasci nessa cidade. Cheguei aqui em 1985, já com filhos, com a idade de 30 anos, e eu, para comer comida natural, orgânica, eu fazia parte de uma cooperativa chamada Conatura. O que a Conatura fazia? Entregava na sua casa uma cesta por semana de comida orgânica. Era muito chato, porque eles entregam uma cesta fechada, se você não come rabanete, tem que dar para os outros ou jogar fora. Né? Mas você tinha que comprar, porque era um sacrifício grande, né? Produtores que vinham da região serrana e tal. Passou menos de 10 anos, vieram as feiras ecológicas. Até hoje eu tenho uma na Glória, que fica ali na Praça São Sebastião. Você vai ali, você compra bastante coisa também dos produtores da região serrana, do interior do estado. Mas é diferente quando aqueles produtos estão no supermercado, mais baratos e acessível a todo mundo. Quem é que pode sair com uma cestinha para a feira ecológica, onde os produtos são inclusive mais caros? Então eles tinham como meta colocar alimentos orgânicos em grande quantidade à disposição do consumidor. Então o que eles fizeram? Primeiro, posicionaram as marcas próprias deles, que chama TAEC, toda voltada para a sustentabilidade. O que quer dizer isso?
Quer dizer, vocês sabem que muitos supermercados, eles compram em grãos e eles invasam com a marca deles, e isso barateia muito o produto, porque não tem o marketing, porque não tem, enfim, uma porção de coisa. Então, as marcas próprias nos supermercados, em geral, eram as marcas mais baratas, né? Você compra a marca própria. Eles posicionaram a TAEC toda para o consumo sustentável. Então, você vai hoje no Pão de Açúcar, você vai ver que você tem geleia, biscoito, mel, azeite, iogurte, sucos, tudo com essa marca TAEC que é sustentável. O que quer dizer sustentável? Eles fomentaram o clube de produtores. Como não tinha de onde comprar, porque você compra de cooperativa ou você compra de pequeno produtor, ele te entrega 50 toneladas de laranja orgânica hoje e amanhã ele não vai entregar, porque choveu, secou, não deu, o caminhão quebrou no meio da estrada e o supermercado não pode esperar. Então, eles pagam com antecedência toda a safra e levam os técnicos para dizer quais são os parâmetros que o Pão de Açúcar vai comprar aquela produção. Então, eles fomentaram, e com isso, eles fomentaram toda a agricultura orgânica do país, criaram cinturões, fazem isso com justiça social, empregando mais mulheres, não emprega trabalho escravo, tudo nos conformes. Depois, além disso, além de fomentar o clube dos produtores, eles entraram em outras ações de responsabilidade. A sacola plástica, a caixa Ecoverde, para quem não vai usar a sacola plástica. Eles implementaram uma caixa que chama, não me lembro mais agora, onde você descasca o produto. Por exemplo, você vai levar uma pasta de dente para sua casa. O tubo de dentifrício está naquela caixinha. Você não precisa da caixinha. Então você já descasca o produto, você já vai deixando parte do lixo lá, né? Então, esse é o tipo de ação sistêmica que a gente chama, fora as chamadas lojas verdes. O Carrefour fez as lojas verdes, né? O Walmart fez uma coisa sensacional, que é dar desconto para quem não levava sacola. Mas são ações que têm toda a dignidade para constar de um plano nacional. Então, esses são o diálogo que a gente conseguiu. Estou dando aqui, gente, exemplos entre centenas que eu tenho de parcerias possíveis com o empresariado progressista. Não estou dizendo que são todos, mas uma boa parte é, e com quem a gente consegue trabalhar e ver avanços, né? Então, eu acho que isso inovou muito o nosso plano, trazer o setor produtivo para perto de nós, conhecer as ações, tudo isso incrementou muito o chamado consumo consciente. Foi criado o Dia do Consumo Consciente na nossa gestão, 15 de outubro, onde a gente tem feito uma série de ações exemplares, né? O nosso plano de produção e consumo, então, se vocês olharem, agora eu estou terminando mesmo, o nosso plano nacional, ele é, nesse primeiro ciclo, que já terminou, uma bricolagem, porque ele vai pegando tudo que a sociedade está fazendo de interessante e dando uma ordem, juntando no mesmo lugar. Então entra os planos de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, entra a compra da merenda escolar com produtos orgânicos do MDA, entra a reciclagem do MDS. Você vai criando um terreno onde as pessoas entram com o que elas estão fazendo. Não tem recurso novo que elas têm que colocar, não tem esforço novo. Elas já estão fazendo. Então, a minha experiência mostra que esse acolhimento do que já está sendo feito, esse trabalho que a gente tem de ordenar aquilo que aparentemente é desordenado, vai dando uma robustez que a gente sozinho não consegue ter, né? E vai criando mais tentáculos de convencimento na sociedade em geral. Então, se vocês forem fazer aqui um plano de produção e consumo do TCE, ou do nível municipal, ou do nível estadual, que é o que se espera, né? Como? Primeiro, vontade política. Se não tem as altas lideranças das instituições envolvidas, é um esforço de poucos, meritório, mas não vai transformar, né? Segundo, expertise. Nós não somos especialistas em todos os assuntos.
né? Eu vou dizer, por exemplo, para vocês, eu cheguei lá no Jardim Botânico, um dos nossos projetos matriciais é o enterramento dos fios. Você vai no Jardim Botânico, como na cidade inteira, um emaranhado de fio elétrico, né? Horrível, feio, etc. E até perigoso. E, ao mesmo tempo, diminuir o consumo energético. Com quem você vai fazer isso? Tem que chamar a Light. Como é que eu vou fazer um negócio desse sem a Light? Sem os técnicos da Light, sem os especialistas da Light. Claro que se a Light tentar me enrolar, eu vou contratar um consultor para dialogar no mesmo nível, mas é o parceiro, né? Então, nós fizemos agora toda a reforma do nosso sistema hídrico. E estamos economizando 30% de água numa seca como essa, é uma coisa bastante relevante. E modernizamos todo o sistema, que agora é de gotejamento e de aspersão automática. Como que a gente faz isso? Tem que trazer engenheiro hídrico. Não temos engenheiro hídrico lá no Jardim Botânico, né? Vamos fazer agora uma parceria grande com a ANA, etc. Então, expertise é importante, arcabouço legal é importante. Então, enquanto os produtos reciclados forem tributados, bitributados, tritributados, ou sei lá o quê, é óbvio que eles serão mais caros e que há uma limitação grave para que a gente consuma produtos reciclados e recicláveis. É óbvio que precisa de convencimento. Então, seminários como esse, publicações, obras de referência, né? Precisa, porque não vamos partir agora da ingenuidade de que todo mundo está receptivo à agenda da sustentabilidade. Em princípio, as pessoas estão apavoradas. E eu vou dizer por quê? Porque há um setor do movimento ambientalista que pratica o terrorismo cotidiano de dizer que o mundo vai acabar, que as mudanças climáticas vão ferrar todos nós, né? Eu não sei se esse é o discurso que a gente tem que ter. A gente tem que ter o discurso da esperança. O discurso da transformação tem que ser um discurso que traga alegria para nós. Não pode, a energia do medo, ela é uma energia que te mobiliza para o short term, para o curto prazo, mas depois ela te paralisa. Você joga toda a adrenalina para reagir a uma situação de medo, depois, né? Enquanto que a energia da esperança é a energia que te fazia mais longe. Então, eu sou ambientalista de carteirinha, posso falar mal do meu movimento. Eu acho o seguinte, o mundo vai mudar dramaticamente. Muita gente vai sofrer, mas o mundo não vai acabar. Os seres humanos não vão acabar, nossa civilização não vai acabar. O que está colocado diante de nós é se a gente quer fazer isso com amor ou com dor. Simples assim. Então, por último, mostrar que é possível. Então, as ações exemplares são fundamentais. E inovar nos modelos. Tem muito modelo híbrido hoje. O PPCS é um modelo híbrido, que junta governo, que junta sociedade, que tem parceria voluntária, com conformidade. Não tem medo, né? Tem hoje uma frase que já é um clichê, que é pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Justamente porque a gente só se sente confortável quando a gente consegue, né, ficar com tudo arrumadinho, mas às vezes precisa desarrumar, né? E não ter medo dessa desarrumação, que ela é a chamada destruição criativa. E por último, premiar, reconhecer. Eu fiquei encantada quando a Paula reconheceu o trabalho do desembargador. Por quê? Porque nós somos um país que temos muita dificuldade de elogiar. Nós somos assim, parece que a nossa cultura é uma cultura que ela foi toda voltada para a crítica e para o diagnóstico. Por isso que nós estamos com tanta dificuldade, de reconhecer a ser gratos, e 2, de criar, porque o Brasil não está precisando de diagnóstico, nós estamos precisando de soluções. Os diagnósticos já estão feitos. Então nós estamos com uma habilidade que não é mais requerida. Nós precisamos colocar todas as nossas energias criativas, todo o nosso poder institucional para criar soluções para mudar. E vou contar, terminando a minha fala, uma experiência que eu tive recente no Jardim Botânico. Quando eu cheguei no Jardim Botânico, me disseram que eu tinha 500 funcionários. Eu pensei, 500 funcionários e 53 hectares de território, eu não vou passar 10 anos aqui, não vou ver a cara de todo mundo. Então fiz uma série de cafés da manhã durante uma semana para conhecer as pessoas. O grupo de jardineiro, o grupo de segurança, o grupo disso, daquilo. Aí no dia dos jardineiros, eu me lembro até hoje, um café da manhã muito simpático, colocado aqui, eles foram entrando assim uniformizados, e sei lá por quê, os jovens ficaram de um lado, os mais velhos do outro. Nunca tinha visto tanta concentração de testosterona, só homens.
perguntei para a chefe deles, que por acaso é mulher, eu falei, escuta, o Jardim Botânico forma jardineiros e jardineiras. Nós somos uma instituição, a única no Rio que pode certificar esse curso. Todos os outros cursos só podem ser de assistente. Por que a gente só tem jardineiro homem no Jardim Botânico? Aí a resposta cândida foi assim, porque não tem vestiário feminino. Então, quero dizer para vocês que 2 anos e meio depois, nós temos 30% dos nossos jardineiros são mulheres, 40% da nossa guarda não armada são mulheres, nós temos política de contratação de mulheres nos nossos contratos terceirizados e simplesmente isso, abordagem, visão e o poder da caneta. Obrigada.